Olá, eu sou a Natália da Upper Softwares e hoje vou apresentar a vocês mais uma ferramenta muito importante para a organização financeira da sua empresa, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma ferramenta contábil que ajuda a realizar o controle financeiro da sua empresa. Então, através dessa ferramenta, será possível visualizar as entradas e as saídas do seu dinheiro. Você vai conseguir ter uma visão estratégica da verdadeira situação do seu empreendimento, conseguindo rastrear os gastos e fazendo uma projeção das receitas e despesas previstas, calculando o saldo projetado de cada conta corrente e projetando também um saldo geral. Vamos então agora analisar um período selecionado. Vamos pesquisar a data de hoje até o dia 30/6. Nessa primeira tela, ela nos mostra um resumo do que nós temos de recebimentos, um resumo do que nós temos de pagamentos e um resumo das nossas contas correntes com seus saldos finais previsionados. Nessa primeira linha, nós conseguimos identificar o saldo do período selecionado. Então aqui a gente consegue visualizar que nós temos um crédito previsto de R$ 231.813,76 a ser recebido dentro desse período. Então aqui a gente consegue verificar quais são esses títulos, seus vencimentos e as contas previstas. Então aqui nesse momento a gente consegue fazer a alteração dessas contas ou então, identificando com algum cliente que ele não vai conseguir efetuar o pagamento dentro desses vencimentos, nós conseguimos tirá-lo da previsão. Então a gente define qual é o título, e nós fazemos a exclusão dessa conta prevista. Feito isso, nós agora identificamos que nós temos um novo crédito previsto de R$ 230.661,09 e ele vai agora nos mostrar aqui, como sem previsão, um valor de R$ 1.152,67, que ao analisarmos é de fato aquele título que nós acabamos de tirar da nossa previsão. Ele vai ainda considerar como um contas a receber, ele é ainda uma pendência, porém ele não entra mais no nosso fluxo de caixa. Abaixo, nós temos ainda saldo anteriores, saldo posteriores, a data que nós estamos pesquisando. O mesmo vai acontecer para o contas a pagar. Nós temos ali um saldo do período selecionado, um débito previsto, neste valor de R$ 256.193,85. Saldos anteriores, saldos posteriores, E a mesma possibilidade de identificar quais são os títulos, seus vencimentos e talvez fazer alguma alteração ou exclusão de algum desses títulos para que não conste mais nas nossas previsões. Abaixo, nós temos então agora o resumo das nossas contas correntes, Então com seus créditos previstos, com seus débitos previstos e seus saldos finais previsionados. Se nós analisarmos essa coluna de crédito previsto, identificando aqui os saldos de cada conta, ao fazer essa somatória, vai ser exatamente esse valor aqui que nós temos de crédito. E o mesmo vai acontecer para essa coluna de débito. Analisando esses valores dessas contas, nós vamos ter exatamente esse valor aqui de débito previsto para o período que nós estamos pesquisando. Mas a gente consegue ainda fazer uma pesquisa, uma consulta, uma análise mais detalhada, que é o fluxo de caixa diário da conta que nós estamos verificando. Então aqui a gente consegue visualizar o dia a dia dessa conta. Então a gente consegue entender que nós iniciamos ali o mês com um saldo positivo, Nós temos um saldo ali previsto de 230,21. Nós iniciamos o dia 2 com o mesmo saldo positivo, temos um crédito de 399,65, porém aqui nesse dia nós temos um débito previsto de 5.500, O que a gente já entende que nós vamos finalizar esse dia sem o valor total para pagar as nossas despesas. E o mesmo vai acontecer para os próximos 2 dias seguintes. Então aqui a gente sabe que nós temos um crédito previsto a ser recebido de R$ 2.906,50, que vai arcar com todas as nossas despesas. Mas nós entendemos que nós vamos finalizar então esse período negativado. Então aqui a gente consegue ter tomada de decisões, como por exemplo, identificar quais são esses fornecedores, e conversar com eles para uma prorrogação desses títulos, ou então verificar no banco um adiantamento, um empréstimo. Então a gente consegue ter aqui
antecipações de tomadas de decisões, né, para que a gente consiga arcar com todas as nossas despesas, tá? Então a gente consegue visualizar o período selecionado por cada conta, ou então nós conseguimos pesquisar todas as contas juntas. Mas ao analisarmos todas as contas, olha que interessante, no dia 2/5, nós sabíamos que a gente não tinha o valor correspondente para pagar as despesas de acordo com aquela conta que nós estávamos analisando. Porém, ao analisarmos todas juntas, nós conseguimos identificar que nós temos mais créditos do que débitos. Então, ali, talvez um pagamento direcionado para alguma outra conta vai fazer com que a gente finalize, né, que a gente consiga finalizar ali os nossos dias, conseguindo arcar com todas as nossas despesas. Tá? E a gente consegue verificar demais situações, como, por exemplo, aqui no mês 6, nós conseguimos identificar um problema. Nós temos um período muito grande que nós não vamos ter dinheiro suficiente para pagar as nossas despesas. Então, aqui sim a gente consegue ter uma antecipação bem adiantada, né, de um problema que vai ocorrer, né? Então, aqui sim, verificar um adiantamento, prorrogação, uma visão mais estratégica, né, de tomadas de decisões para que a gente não fique com todos os nossos saldos negativados, né, e consiga arcar com as nossas despesas. E nós conseguimos também agora tirar um relatório, que é o fluxo de caixa diário com plano de contas. E eu tenho aqui agora um relatório que ele é bem interessante para a gente analisar um período menor, como por exemplo a semana que vai entrar. Tá? Então a gente consegue pegar ali e verificar dentro daquela semana quais são as minhas despesas categorizadas por planos de contas, o que eu tenho a pagar, né, de acordo com cada dia, e ele me traz também quais são as minhas receitas, né, os meus saldos ali, de acordo com as minhas contas correntes, onde ele me traz um totalizador. Este foi então um resumo da nossa ferramenta de fluxo de caixa, onde você vai conseguir analisar as previsões de acordo com as suas despesas e receitas e vai conseguir montar uma estratégia melhor, uma análise melhor para a vida financeira da sua empresa.